e espero que Deus, mais uma vez, graciosa e misericordiosamente, venha falar conosco por meio da sua palavra. Amém? Eu separei aqui o texto para falarmos, Filipe, sua vida e obras. Obviamente nós daremos, no decorrer dessa nossa breve meditação, uma ênfase também no texto de Atos 21, versos 8 a 14, mas eu creio que para entendermos melhor a vida desse grande discípulo de Cristo chamado Filipe, é importante nós vermos o que a Bíblia fala em outros textos paralelos também de Atos dos Apóstolos sobre a vida dele, e é isso que nós buscaremos fazer. Amém? Que Deus seja louvado pela palavra dele, pela sua vida, por este dia, onde é comemorado mais uma vez um mês que comemora-se as famílias, né? Os casamentos, casais, filhos, todos aqueles que de uma forma ou de outra pertencem à família. Então eu quero te convidar a, por favor, a ficar em pé, abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 8 a 14. Eu sei que foi escolhido aqui versículos 7 a 14, né? Mas eu coloquei a partir do 8, porque o 8 a 14 encerram em si um pensamento, apenas como base. Eu coloquei o texto ali também, só que eu acho que os irmãos não vão. Eu acabei a letra, não sabia a distância que seria, coloquei mais ou menos para aqueles que queiram acompanhar, tá? Mas obviamente você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Amém? Atos capítulo 21, versículos 8 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado ou preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto? Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra que acabamos de ler. Te glorificamos pela vida desse teu servo chamado Lucas, que registrou esses acontecimentos, e te agradecemos também pela vida de Filipe, que é o personagem sobre o qual buscaremos meditar nesta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos dê graça para poder transmiti-la, e de igual modo te peço que o Senhor dê graça à tua igreja para poder recebê-la e também colocá-la em prática em sua vida. Te louvamos, te exaltamos, te adoramos nesta noite. Conduza-nos durante a ministração sobre alguns ensinamentos ou reflexões sobre esse texto, e que tudo quanto fizermos ou comentarmos engrandeça e glorifique o teu nome. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, por favor, pode se assentar. Amém. Hoje nós até aguardávamos, pastor Pedrosa, que alguns outros irmãos da igreja nos acompanhassem, só que acredito que eles tiveram alguns compromissos aí, não puderam vir. Estou aqui com a minha esposa, Noeli, né, que está aqui também, graças a Deus, me acompanhando, essa mulher de Deus, essa esposa maravilhosa que Deus colocou ao meu lado, e que Deus seja louvado também pela vida dela, e pela vida de todas as esposas, maridos, filhos, filhas aqui, né, tios, sobrinhos, enfim, por toda a família mais ampla que pertence ao corpo de Cristo. Amém? Meus irmãos, quando nós falamos sobre a vida de Filipe, e obviamente aqui nós estamos nos referindo a Filipe, que é um dos apóstolos ali mencionados naquelas 4 listas que aparecem no texto sobre a vida de Jesus, mas é uma pessoa que acaba dando continuidade ao ministério de Jesus, dos apóstolos ali também. E Filipe, que tem uma característica
característica muito interessante. Foi uma pessoa que Deus usou de uma forma maravilhosa para levar o Evangelho para a cidade de Samaria e para outras regiões que nós encontramos no contexto do Novo Testamento. E eu queria, na verdade, intenciono falar com os irmãos sobre o seguinte assunto: Filipe, sua vida e obras. E obviamente falaremos também sobre o texto de Atos, no capítulo 21, versos 8 a 14. Vou pedir para, por favor, pode ir até o primeiro ponto. Ok, obrigado, viu? Então nós temos, no que diz respeito à vida de Filipe, eu não sei se dará para vocês verem depois ali, caso queiram depois podemos passar também, e fique à vontade, se facilitar, o que facilitar para os irmãos, para mim não tem problema, tá? Aqui dá para ler, se for melhor para os irmãos, não sei se dá para ver, né? Então tá bom. Bom, quando nós falamos sobre a vida de Filipe, nós vemos uma questão muito interessante. Eu vou buscar trazer aqui alguns traços que falam sobre a vida de Filipe e depois também sobre algumas obras ou serviços em prol do reino de Deus que ele executou, serviços estes que nós podemos encontrar em alguns capítulos de Atos dos Apóstolos. De uma forma geral, nós vamos buscar retratar esses textos ao longo da nossa reflexão. Em primeiro lugar, quando eu penso neste seguidor de Cristo, neste servo de Deus chamado Filipe, com base naquilo que eu encontro nas Escrituras sobre ele, a primeira coisa que eu aprendo sobre ele é que Filipe era um discípulo do Senhor. Quando lemos Atos, no capítulo 6, versículo 2, parte A, o texto diz: e os 12, convocando a multidão dos discípulos. E aí, na continuidade do texto, nós veremos o nome de Filipe sendo ali mencionado. Então, ele é visto como um discípulo. E é interessante porque quando nós falamos sobre a ideia de discípulo, tem uma palavrinha grega, vocês não precisam gravar nada disso, memorizar isso, mas tem a palavrinha grega matetes. Matetes é uma referência ao discípulo e é uma referência a alguém que normalmente aprendia aos pés de um determinado mestre, de um determinado rabino, de um determinado professor. É alguém que estava aos pés dele, e isso tinha uma simbologia muito grande, porque estar aos pés significava seguir os passos, seguir os caminhos, seguir todos os ensinamentos, todas as doutrinas que porventura fossem ensinadas por este mestre, por este rabi. E quando nós lemos sobre Filipe, nós já descobrimos em primeiro lugar que ele é um discípulo. Ele busca seguir os passos do mestre, ele busca andar pelas sendas, pelas veredas do Senhor Jesus, e esta é uma das principais características que deve nortear a vida de todo cristão, de toda cristã. Isto é, devemos ser discípulos, devemos seguir as pegadas de uma pessoa que simplesmente nos legou não somente a toda a obra de Deus, como a cruz, como a salvação, como a ressurreição, como a possibilidade de vivermos uma vida além desta, e essa pessoa é Jesus. E quando nós pensamos sobre Filipe, é importante vermos que ele, primeiramente, o primeiro retrato, o primeiro traço que as Escrituras nos dão sobre ele, é que ele era um discípulo, um seguidor dos passos do Mestre. Como nós estamos comemorando o mês da família, nesse mês de maio, é importante, meu irmão, que você, marido, você esposa, você filho, filha, independentemente da sua posição como parente, como no ponto de vista biológico ou não, é importante que cada um de nós sejamos discípulos de Cristo, que sigamos os seus passos, que caminhemos pelas suas sendas, que busquemos pautar a nossa vida, todos os valores que de uma forma ou de outra englobam a nossa existência humana, tendo Cristo, o nosso mestre, o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso paradigma de vida. E isso nós aprendemos com este discípulo chamado Filipe. Em segundo lugar, nós aprendemos também que Filipe era um diácono. É interessante que nós temos dois textos bíblicos, tanto em Atos 6, versículo 2, parte B, como Atos 6:3, que nos dão uma informação importante. O texto bíblico diz: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, Pedro ali falando, e sirvamos às mesas. Aqui tem uma palavra, uma expressãozinha grega que eu coloquei ali,
que é a expressão diakonem trapezais, que quer dizer servir as mesas ou servir com os alimentos, com a alimentação. Então, olha só a função de Filipe. Isso está em Atos 6, verso 2, parte 1. E o verso 3 diz: escolhei, pois, irmãos, 7 homens, os quais constituamos sobre este importante negócio. Quando nós olhamos para a igreja cristã primitiva, e eu acho engraçado quando eu vejo às vezes alguns pastores ou pregadores falando sobre a igreja primitiva como nosso paradigma. Em certo sentido, isto é verdade. A igreja primitiva é o nosso paradigma no sentido de que nós sabemos ou aprendemos como devemos existir como igreja, tendo os nossos cristãos da igreja que surge a partir de Atos como o nosso exemplo maior, ou o nosso exemplo primeiro, pelo menos. Só que é interessante que a igreja que nasce ali, no contexto de Atos dos Apóstolos, ela já nasce com uma série de problemas. Quando nós vamos para o capítulo 6, nós vemos que as viúvas dos judeus que eram helênicos, elas eram desprezadas em detrimento, em função das viúvas dos hebreus, dos judeus que não eram helênicos ou helenizados. E isso causou uma série de burburinhos, de problemas naquela igreja, e é por isso que Filipe, juntamente com outras 6 pessoas, são escolhidos como diáconos, como servidores, como pessoas que cuidariam não somente das viúvas hebreias, mas também das viúvas helênicas, para que todas as viúvas, ou todo este grupo de viúvas cristãs naquele contexto, pudessem ser abençoadas por Deus, sem que houvesse favorecimentos aqui e acolá. Algo que não acontece na igreja de hoje, né? Mas na época de Atos existiam certos favorecimentos, onde alguns poucos eram beneficiados em detrimento de tantos outros. E é nesse contexto que Filipe surge como um diácono. Olha que coisa interessante. Ele foi levantado para servir as mesas, para diaconem, quer dizer, para servir. Essa é a figura básica de Filipe, que não somente é um discípulo, um seguidor do seu mestre, que é Cristo, mas também busca servir a própria comunidade que foi criada e estabelecida por este próprio Cristo. Meu irmão, então se você, se eu, se cada um de nós que aqui se encontra, se quisermos ver em Filipe de fato um paradigma, um exemplo, um modelo de fé que devamos seguir, que devamos imitar, temos que aprender com ele a sermos não apenas discípulos, mas também temos que aprender com ele a servirmos o nosso próximo, ao nosso irmão, à nossa irmã em Cristo, porque Deus nos chamou para segui-lo e para servi-lo. E quando eu sirvo ao meu irmão, eu estou servindo a esse mesmo Deus que me chamou para segui-lo. Amém? Então esse é um dado muito importante que nós devemos ter em mente. Deus te chamou para ser um diácono, independentemente do seu ministério. Se Deus te chamou para ser pastor, se Deus te chamou para ser um mestre, se Deus te chamou para ser um evangelista, como veremos que também foi o caso de Filipe, independentemente disso, todos nós somos diáconos, todos nós somos servos, todos nós temos um Senhor, devemos servi-lo. E isso é tão interessante, que quando nós falamos sobre a ideia de servir, na Bíblia, tem um detalhe muito curioso, porque quando nós vamos, por exemplo, para o termo hebraico, a palavra hebraica para servir, a palavra avad, quer dizer tanto servir como adorar. Esse é um detalhe muito interessante. Tanto em hebraico como também em grego, servir e adorar são palavras que vêm de uma mesma raiz. Isso é muito interessante, porque chama a minha atenção para o fato de que todos aqueles que servem a Deus devem adorá-lo, e todos aqueles que o adoram devem adorá-lo por meio do serviço. Não há adoração sem serviço cristão, e não há serviço cristão sem adoração. Não é à toa que a mesma raiz da palavra significa tanto servir quanto adorar. Se você serve a Deus, você deve adorá-lo. Se você o adora, você o está servindo. Amém? E Filipe é um exemplo de alguém que serve a Deus. Amém? Em terceiro lugar, eu aprendo com Filipe, olha só que coisa importante que falta muito nos dias de hoje. Eu aprendo que Filipe era uma pessoa de boa reputação. Olha só o que diz o texto, Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Só que a palavra grega para boa reputação é a palavrinha
não se assustem com esses termos, a palavrinha martirumenos, que quer dizer aquele que dá bom testemunho. Então, boa reputação é alguém que tem um bom testemunho no meio da sociedade em que ele vive. Isso é muito interessante. Quando João, os líderes dos apóstolos, eles vão escolher pessoas para servirem as viúvas, para servirem a igreja, o primeiro requisito, o primeiro item que deveria existir no currículo dessas pessoas, não era falar em línguas, não era ter uma série de dons de profecia, por mais que sejam importantes, e falaremos sobre eles daqui a pouco. O dom mais importante era ter um bom testemunho no meio da sociedade. Pessoas de boa reputação. Filipe é escolhido, meus irmãos, porque as pessoas falavam: esse rapaz tem boa reputação, ele dá bom testemunho, esse sujeito não tem um nome sujo na praça, ele não fica falando pelos cotovelos, mentindo, falando de A, B ou C, ele não fica trazendo intrigas ou discórdias entre irmãos ou entre denominações, ele não fica fazendo gatos no poste a fim de burlar uma TV a cabo para usar os serviços de graça. Ele é uma pessoa idônea, dá bom testemunho, tem boa reputação. Nós queremos pessoas assim, que sirvam as mesas e que sirvam a igreja, pessoas de credibilidade, que dão bom testemunho no meio da sociedade em que vivem. Amém, meus irmãos? Esse é um detalhe muito importante. Nós vivemos numa época em que nós precisamos, creio eu, não de um avivamento espiritual, mas eu creio que nós vivemos numa época, pastor Pedrosa e demais irmãos, em que nós precisamos, acima de tudo, de um avivamento moral. Precisamos que Deus levante homens de Deus e mulheres de Deus dotados com dons do Espírito, com dons ministeriais, é verdade, mas precisamos também de pessoas que sejam moralmente éticas, pessoas que tenham uma vida com Deus e que quando andam pelas ruas ou por onde quer que possam ir, as pessoas vejam que são pessoas de caráter, pessoas que digam: eu quero ser como este homem, como esta mulher, porque ele tem uma vida íntegra, uma vida correta, e eu quero ser assim. Amém, meus queridos? Isso é importante porque é a primeira característica que nós vemos ali, que é exigida dos diáconos naquele contexto. A primeira coisa, deveriam ser pessoas que dessem bom testemunho. E quem é a segunda pessoa que é arrolada ali nessa lista? O primeiro é Estevão, o segundo, Filipe. Já está ali na cola com Estevão, já aparece em segundo lugar como a segunda pessoa nessa lista de Atos, no capítulo 6, ali, verso 4 em diante, como sendo uma pessoa importante para servir a igreja naquele contexto. Que Deus levante em nosso meio pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, sim, que conheçam muito a Bíblia, sim, que tenham um ótimo relacionamento com Deus, com o irmão, sim, mas que acima de tudo sejam também pessoas que deem bom testemunho no meio da sociedade em que vivem, no trabalho, na rua, nos estudos, com os familiares, com os ímpios, por onde quer que você vá, que você entre ou saia, que Deus nos ajude para que exibamos em nossas vidas todas aquelas características do fruto do Espírito. É isso que vai nos mostrar como pessoas de boa reputação, pessoas de bom testemunho no meio da sociedade. São estes que Deus escolhe para servirem a Ele e a sua igreja e ao seu reino. E são essas pessoas que são importantes e procuradas hoje para serem pessoas de referência em nossas famílias também. Amém? Além disso, quando eu analiso a vida de Filipe, em quarto lugar, eu descubro que Filipe era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Atos 6,3 diz lá que as pessoas escolhidas também deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. Pode ser o próximo, amém? Mais um. Aqui tem uma liçãozinha muito interessante, meus irmãos, que nós aprendemos com essa ideia de ser cheio do Espírito Santo. Quem nos ensina algo muito profundo, algo maravilhoso, é o apóstolo Paulo. Pegando o gancho nessa fala que aparece em Atos 6,3 dos homens escolhidos que deveriam ser cheios do Espírito Santo, isso me faz pensar na grande recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Em Efésios 5,18,
Paulo diz para os Efésios aquela famosa expressão, ele diz lá: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, há briga ou há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E essa expressão, enchei-vos do Espírito, esse verbo encher que aparece ali em Efésios 5,18, e que tem relação com a vida de Filipe, em Atos 6,3, esse verbo me ensina pelo menos 4 coisas importantes sobre viver uma vida cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu aprendo que esse verbo encher, ele está no modo imperativo. Enchei-vos é uma ordem. Deus me está dizendo: olha, você é crente, se você quiser se encher do Espírito Santo, se enche. Se você quiser levar uma vida repleta de mim na sua vida, escolha à vontade. Não, ele está dizendo, é uma ordem. Se eu sou crente, se eu sou cristão, se eu sou cristã, se pertenço ao corpo de Cristo, se sou seu discípulo, se eu sou seu diácono, se eu busco servi-lo, se devo ter boa reputação, exige-se também que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Isso é uma ordem. Não é uma sugestão, porque o verbo, tanto em português na tradução, como em grego também, está no modo imperativo, é uma ordem. Todos os crentes, se quiserem de fato seguir as sendas, os passos do grande mestre que é Cristo, como Filipe fez, nós devemos levar uma vida cheia do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu aprendo que este verbo encher está na segunda pessoa do plural. Enchei-vos. Não é só para o pastor ficar cheio do Espírito Santo, não é só para o teólogo ficar cheio do Espírito Santo, não é só para o diácono, o líder, o presbítero, o missionário, a missionária, o evangelista ficar cheio do Espírito Santo. Esse requerimento do Espírito Santo de ser cheio dele não é algo que é dado para poucos, para alguns, mas é algo que é dado para toda a igreja, é uma ordem dada a toda a igreja, é dever de todo crente, lavado e remido no sangue de Cristo, levar uma vida cheia do Espírito. E é por isso que o tema aparece também na segunda pessoa do plural: enchei-vos. Amém? Isso é para mim, mas é também para você, meu irmão. Independentemente da sua cultura, independentemente da sua renda, da sua posição social, de quantos anos você tem de igreja, independentemente da sua teologia, da sua visão doutrinária, num aspecto A ou B, não importa, a ordem de Deus é que sejamos todos cheios do Espírito Santo. Em terceiro lugar, esse verbo encher ali em Efésios 5,18, ele também está na voz passiva. Isso nós não aprendemos em português, isso só fica claro quando lemos o texto grego, de forma que a melhor tradução seria: deixai-vos encher ou deixai-vos ser enchidos pelo Espírito. Isso é interessante porque o enchimento do Espírito é algo que começa com Deus, com o Espírito Santo, não começa comigo. O meu papel é buscar a Deus, o meu papel é buscar os seus dons, o meu papel como crente é buscar a sua presença, mas quem me enche com o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, e o meu papel diante disso é na verdade não criar obstáculos, ou não criar situações que impeçam esse enchimento, mas é ceder a tal enchimento, de modo que ele possa me encher com a sua graça, com a sua presença, com o seu amor, com os seus valores, e assim por diante. Amém? Que nós nos deixemos ser enchidos pelo Espírito Santo nesta e em todas as demais noites, dias e circunstâncias de nossas vidas. E em quarto e último lugar, eu aprendo também que o verbo encher de Efésios 5,18, que tem relação com Atos 6,3 na vida de Filipe, ele também está no tempo presente. Quando nós analisamos o texto grego, ele aparece num presente. Isso quer dizer que isso é para os dias de hoje, é para mim, para você e é para hoje, exatamente neste dia 31 de maio, exatamente neste horário, às 20 horas, 21 minutos, neste exato momento. Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo, porque é algo que Deus deseja para nós hoje, neste sábado, nesta hora, neste exato momento de nossas vidas. Amém? Além disso, eu aprendo também, em quinto lugar, que Filipe, olha quanta coisa boa nós aprendemos com Filipe, hein? Em quinto lugar, eu aprendo que Filipe era uma pessoa também cheia de sabedoria. A continuação do verso 3 de Atos 6 diz que estes homens deveriam ter boa reputação, ser cheios do Espírito e também deveriam ser cheios de sabedoria.
Meus irmãos, hoje em muitas igrejas, por aí afora, em muitos arraiais gospel, né, em muitos lugares evangélicos, uma das coisas que eu tenho percebido, e eu digo que tenho percebido com muita tristeza, é falta de sabedoria na vida de alguns líderes. Pessoas que têm feito de tudo para, na verdade, mais machucar do que para abençoar as ovelhas. Pessoas que, quando às vezes tem que corrigir uma ovelha, não corrigem com amor, não corrigem com sabedoria, não corrigem com compaixão e com misericórdia, mas corrigem com uma certa ira. Às vezes usam o púlpito de certas igrejas para usar indiretas para atacar a ovelha A, B, C ou D. Falta-lhes sabedoria, compaixão, amor, cuidado, zelo, misericórdia para com o rebanho de Deus, porque o rebanho não é do pastor, o rebanho é de Deus, a igreja é de Deus, de modo que eu tenho visto alguns pastores, alguns líderes agindo de uma forma um tanto quanto arrogante, de uma forma um tanto quanto manipuladora, como se as ovelhas fossem produtos, objetos seus, e tenho visto agir até com uma forma sem temor no coração, como se um dia não houvesse de prestar contas a Deus pela forma com que administram esse rebanho, que é de Deus, porque a igreja é de Deus, não é de homem, ela é de Deus. Que Deus dê sabedoria, não somente para pastores, para os líderes, para a igreja também como um todo, para que, como cristãos, possamos sempre ser sábios no trato, na palavra, que tudo aquilo que formos falar para alguém, as nossas palavras sejam muito bem temperadas com sal, que seja uma palavra de Deus, uma palavra que gere vida e não morte, uma palavra que traga alegria e não tristeza, uma palavra que ressuscite e não enterre. Que Deus nos dê graça e sabedoria para agirmos desta forma no seio da igreja de Deus e também na sociedade na qual nós vivemos. Amém? Mas, em sexto lugar, eu aprendo também que Filipe era pai de 4 filhas profetisas, né? Não vou sair do tema não, viu, pastor? Nós estamos falando sobre 4 filhas profetisas. Olha o que diz o texto de Atos 21:9, que diz respeito ao tema, ao texto, tema da nossa mensagem. E tinha este, isto é, Filipe, 4 filhas donzelas que profetizavam. Sabe o que chama minha atenção? A palavra donzelas. É interessante isso, porque não precisava dar esse detalhe. Tinha 4 filhas que profetizavam, não precisa entrar em detalhes. Não, Lucas, né, o médico Lucas, o autor, tradicionalmente visto como autor de Atos, ele vai dar um detalhe, um adjetivo para essas filhas. Elas são chamadas em grego de partenoi. Partenoi vem de partenos. Partenos em grego quer dizer virgem. Ele tinha 4 filhas virgens. A nossa tradução diz donzelas, mas o grego diz virgens. Sabe o que quer dizer isso? Aqui nós temos algumas lições muito importantes. Filipe era um homem, como a gente já viu, de caráter, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, era servo, era discípulo, era tudo isso. As filhas dele certamente se espelharam na sua própria vida, e se espelharam no seu pai. E é interessante que deveriam ser moças, e quer fossem ou não, é interessante que elas são adjetivadas como sendo virgens. Eram moças virgens. Hoje, se nós falamos de moças virgens na sociedade em que nós vivemos, com esses valores absolutamente mundanos, as pessoas dão risada. Tempos atrás, eu estava assistindo é interessante, a um programa aí secular, e uma moça ali, ela foi chamada para dar uma entrevista sobre algo, e ela disse, eu sou virgem, eu ainda não me relacionei com nenhum homem, e ela já tinha 30 e poucos anos. E o repórter que fez a pergunta falou, mas pelo amor de Deus, você ainda é virgem? Ela falou, sim, sou, e sou com orgulho. Enquanto Deus não colocar no marido dele, o homem de Deus, no meu caminho, eu vou agir assim. Quando Deus permitir que isso ocorra, então eu entregarei a minha virgindade. O repórter ficou de boca aberta e ficou assustado, como se ser virgem fora de um contexto de casamento fosse a coisa mais absurda deste mundo. Na nossa sociedade os valores estão tão invertidos, meus queridos, que eu diria para você, não se assuste um dia você sair na rua e você ver ali o poste fazendo xixi no cachorro, e não o contrário, né? Em vez do cachorro fazer xixi no poste, você vai ver o poste fazendo xixi no cachorro. Tome cuidado. As
As coisas são malucas hoje. Vocês veem que o nosso abençoado prefeito de São Paulo, Haddad, ele ajudou a fazer aqui aquela lei, ajudou a promulgar a lei ali, criando a ideia, por exemplo, de cuidadores, né? Querendo ajudar aquela ideologia onde deve ser extraído a nomenclatura pai e mãe da certidão, por exemplo, de nascimento de uma criança. E já existem escolas em São Paulo com esse tipo de ideologia e ajudaram a institucionalizar o dia do cuidador, para que aos poucos esqueçamos da figura do pai e da mãe, da figura paterna e materna, para que não venhamos causar nenhum constrangimento para as pobrezinhas das crianças que têm duas mães ou dois pais que as criam, ou seja, dois casais de homossexuais. A nossa sociedade está com os valores absolutamente corrompidos. Só que quando eu olho para a família de Filipe, eu vejo um referencial. São 4 moças que estão todas elas usando os dons que Deus lhes deu, os dons espirituais, porque as 4 profetizavam. Isso quer dizer que elas tinham dons do Espírito e elas utilizavam esses dons no seu dia a dia. E além disso, eram moças de caráter, porque são chamadas de partenó, quer dizer virgens. Elas não haviam se entregado ainda a nenhum homem, porque ainda não haviam se casado. Elas tinham valores de Deus na sua vida. Isso é importante nós vemos nas famílias de hoje. Só que infelizmente muitas vezes não vemos. Outra coisa que chama minha atenção aqui é uma inferência que vemos no texto. Não tem problema, pode deixar. É que apenas Filipe ele é mencionado no texto de Atos capítulo 21. A sua esposa não é mencionada em nenhum momento. Isso ocorre porque possivelmente, provavelmente, Filipe já havia se tornado viúvo num determinado momento da sua vida, então ele ficou criando sozinho as suas filhas, e as criou bem, pelo que nós percebemos, porque as 4 profetizavam, as 4 eram virgens, as 4 estavam em casa ali quando Paulo e Lucas chegam em Cesareia, justamente na casa dele, e elas são ali, recepcionam muito bem estes servos de Deus conhecidos como Lucas e Paulo. Mas tem um outro detalhe que eu aprendo aqui, nessa figura das 4 filhas profetisas. Elas profetizavam, não é isso que o texto diz? Só que quando Paulo e Lucas chegam na casa de Filipe, quem é que profetiza sobre a vida dele? É um sujeito chamado Ágabo. Isso me traz outro ensinamento profundo nesse texto de Atos 21. Ora, o Espírito Santo não poderia usar uma das 4, ou as 4 profetisas, umas após as outras, para profetizarem para Paulo? Ô Paulo, o dono dessa cinta aqui, eles vão pegar e vão prender em Jerusalém e tal. Por que não usa? Deus pega e usa um profeta de fora, sendo que havia 4 profetisas, as filhas de Filipe dentro de casa, porque o Espírito Santo não as usou um profeta de fora. Isso me ensina, meus queridos, que o Espírito Santo é livre, é soberano. Pode existir aqui uma série de profetas, ele pode de repente trazer alguém de fora para falar com alguém, ele pode usar um macumbeiro para falar com você, ele pode usar até mesmo o próprio diabo, um ímpio, para falar com você, porque ele é soberano. Podem existir vários profetas na casa dele, podem existir vários pastores, vários líderes, vários teólogos, vários mestres, mas ele é soberano, continua a ser, para usar quem ele quiser, quando quiser e da melhor maneira que lhe aprouver, com o propósito de falar com o seu povo, com a sua igreja e abençoar os seus filhos e as suas filhas. Ele é soberano, poderia usar qualquer uma das 4, mas quis usar Ágabo, não porque Ágabo era mais espiritual do que as filhas de Filipe, mas porque o Espírito Santo, que é Senhor de Ágabo e Senhor das 4 filhas de Filipe, ele sabe sempre o que faz, como faz, com quem faz e a hora de fazê-lo. E é por isso que nós adoramos e honramos esse Deus maravilhoso. Amém, meus queridos? Em 7º lugar, nós aprendemos também sobre a vida de Filipe, que ele era um evangelista. Atos 21, verso 8, parte B, ele é conhecido como Filipe, o evangelista. Isso é interessante, meus queridos, porque ele foi ungido, os apóstolos em Atos capítulo 6, impuseram as suas mãos sobre Filipe, e o abençoaram para que ele servisse às mesas, para que ele trouxesse alimento às viúvas, tanto hebreias quanto helênicas. Só que Filipe,
ele não se preocupava em ter um ministério limitado. Aquilo que era a vontade de Deus ele fazia. Ele sabia que em Atos capítulo 1 versículo 8, ali estava escrito que o Espírito Santo, quando viesse sobre os discípulos, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que na cabeça de Filipe ninguém ainda tinha ido até Samaria. E quando nós vamos para Atos 8, quem nós encontramos lá? Filipe cumprindo a ordem de Jesus, descrita em Atos 8. Ele não estava preocupado se era um diácono, mas ele era mais do que um diácono. Ele não se limitava no seu ministério, ele queria mais servir a Deus e adorar e agradá-lo com a sua vida. Então, se havia um grupo de pessoas que necessitavam de ouvir o Evangelho, ali estava Filipe pronto para falar a elas do amor maravilhoso de Deus. Então ele é alguém que vai além daquilo que justamente os apóstolos haviam permitido ali, orando sobre a sua vida. Ele não é meramente um diácono, ele é um diácono evangelista. Não é apenas um diácono evangelista, ele é um diácono evangelista, é um servo, é um discípulo, é um seguidor do Senhor, é alguém que busca adorar a Deus com a sua vida, com a sua conduta, é alguém que tem boa reputação, é alguém cheio do Espírito Santo. Pessoas assim, Deus usa maravilhosamente para a sua glória. Que Deus nos ajude a termos todos esses bons predicados, todas essas maravilhosas características espirituais e morais de Filipe. Mas continuando ainda o nosso estudo, quero falar ainda sobre as suas obras, as obras de Filipe. Separei aqui 6 obras importantes. Quando nós lemos Atos capítulo 8, versículos 13 e 5, nós aprendemos que Filipe ele evangelizou, ele pregou o evangelho durante a perseguição da igreja. Aqui tem um detalhe muito curioso também na vida de Filipe. Enquanto muitos cristãos que eram perseguidos fugiam pelas várias e distantes partes do antigo Império Romano, sabe o que Filipe faz? Ele não foge. Ele não teve a perseguição perpetrada pelo próprio apóstolo Paulo, aquele que seria o apóstolo Paulo depois. Ele não se preocupa. Mesmo durante o momento de perseguição da igreja, ele sai e prega o evangelho. Olha o que lemos aqui em Atos 8, versos 3 e 5. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Olha o que diz o verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Sabe o que eu aprendo com Filipe? É que Filipe não teme o homem. Ele não está preocupado se Saulo era um perseguidor da igreja. Ele estava preocupado em saber que Cristo era o Senhor dessa igreja perseguida pelo Saulo. Ele está mais preocupado com aquilo que é a incumbência que Deus lhe deu, em cumprir o ministério que Deus lhe deu. A preocupação dele não era temer o homem, mas temer aquele que está acima do homem. Meu irmão, minha irmã, quem você tem temido nessa vida? Será que você tem temido as ameaças do homem, as leis humanas, as tradições humanas, todas essas leis muitas vezes absurdas criadas pelo governo humano, pelo homem? Ou você tem feito como Filipe? Não me importa o que o homem possa me fazer, eu não confiarei justamente no braço da carne. A minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, e se Ele me mandou pregar o Evangelho, eu pregarei o Evangelho, não importa o que ocorra. O meu compromisso é com Cristo e não com medo aos homens ou aquilo que os homens possam me fazer. Então nós aprendemos essa lição maravilhosa, que durante a perseguição da igreja, muitos fogem. Filipe não foge, ele vai para Samaria e prega o Evangelho e ganha almas, porque ele é servo de Cristo, ele tem boa reputação, ele é cheio do Espírito Santo, ele faz a vontade de Deus, e é por isso que ele nos serve como um maravilhoso exemplo de fé a ser seguido. Eu aprendo além disso, uma segunda obra de Filipe, que eu encontro em Atos, é que ele fez sinais em Samaria, ele fez sinais, prodígios em Samaria. Quando lemos Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, o texto bíblico nos diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Verso 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Amém? Quando eu paro para pensar nisso, meus queridos, eu
penso no fato de que Deus ele continua a fazer milagres nos dias de hoje. Amém? Respeito àqueles que são cessacionistas, né? Aqueles teólogos ou pensadores cristãos que dizem que os dons não são mais para os dias de hoje, ou certos milagres de curas e tantos outros não são. Mas quando leio o Novo Testamento, eu não vejo nenhum indício claro, óbvio, né, bem transparente, que diga que os dons ou os milagres não devam também pertencer à era presente. Entendo que os dons ou os milagres, quando Deus os realiza, são instrumentos ou ferramentas que Deus dá para a sua igreja durante toda a sua permanência neste mundo. Ora, se a igreja ainda continua neste mundo, e se ela ainda não foi arrebatada, então é natural pensar, a meu ver, que os dons e que curas ou milagres também acompanhem a igreja, ou sejam vigentes durante todo o tempo em que a igreja existir na face da terra. Então, que busquemos de Deus o milagre, para que Ele nos abençoe, e que Ele abençoe também a sociedade em que vivemos, e que tudo seja feito para a glória e louvor do seu santo nome. Amém? Quando olho para a vida de Filipe, eu também aprendo, em terceiro lugar, que ele estava mais interessado em fazer a vontade de Deus, fosse ela qual fosse, do que em pregar para as multidões. Olha que coisa interessante. Quando nós vamos para Atos capítulo 8, versos 6 e 26, eu me assusto e me surpreendo com a maneira pela qual Deus age na vida dos seus filhos e das suas filhas. Preste bem atenção ao que diz Atos capítulo 8, versos 6 e 26. Diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Veja só agora o verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Poxa vida, quando eu leio esse texto, pastor, eu fico admirado como Deus faz as coisas. Filipe estava pregando para multidões, e no auge da sua pregação, ele é um pregador muito bem sucedido, porque o contexto de Atos 8 diz que muitas pessoas se convertem, e do nada o Espírito Santo tira desse contexto das multidões e o leva para andar numa região deserta, para ir atrás de um único homem, que era o eunuco, não é isso? O etíope ali, eunuco, que era mordomo moro, que era uma espécie de ministro da fazenda da rainha de Candace. Deus tira Filipe de multidões e o leva para uma região deserta. E sabe o que me assusta nesse texto? É que o texto diz: levanta-te e vai para a banda do sul. Essa palavra, essa expressão banda do sul em grego, ela tem dois significados. Pode significar o sul, uma referência à região sul, mas também pode ser traduzido como meio-dia, a palavra grega mesembria. Aliás, tem traduções bíblicas que traduzem corretamente como meio-dia. Isso me assusta. Deus tira Filipe do meio de multidões, pede para ele descer por uma região deserta. Gaza, nessa época, conforme a observação que eu coloquei, ela havia sido destruída pelo rei de Jerusalém, chamado Alexandre Janeu, nessa época, e portanto Gaza era uma região que se encontrava em ruínas, assim como a própria cidade de Gaza hoje, em Israel, ela continua em ruínas. Uma cidade destruída, uma cidade deserta, uma cidade totalmente destruída. Deus chega para Filipe e fala: vai para lá e vai ao meio-dia, porque a palavra grega mesembrio também significa meio-dia. O pior horário, meio-dia num lugar deserto, é um lugar onde você não encontra uma alma viva. Então, olha só se aquilo que Deus muitas vezes nos ordena tem lógica ou não. Muitas vezes não tem lógica. Deus nos tira de multidões, estamos pregando para milhares de pessoas, para muitas pessoas, que era o caso de Filipe. Deus nos tira de multidões, nos leva para uma região deserta, destruída, e no pior horário, que era um horário do meio-dia, com o sol escaldante, e ele fala: vai lá para pregar para uma pessoa só. Sabe o que Filipe faz? Ele vai, ele não questiona, ele não fala: Deus, o senhor acho que errou aí no seu GPS, na sua bússola, o senhor não poderia me enviar para Roma, para Babilônia, o senhor vai me enviar para Gaza, um lugar destruído, e justamente ao meio-dia, Senhor, num momento de sol escaldante. Será que o senhor errou aí? Será que o teu GPS está funcionando, Deus?
mas Deus tinha em mente a salvação daquele etíope, o eunuco, para que depois o Evangelho pudesse ser ali também espalhado, expandido por toda a região da Etiópia. Deus sabe sempre o que faz. E quando ele encontra um Filipe no caminho dele, que é simplesmente humilde e que quer que a vontade de Deus seja feita acima da sua própria vontade, podemos ter certeza de que o reino ganhará com isso, que o Evangelho se expandirá e que o nome do Senhor será mais uma vez glorificado. Então, meu irmão, se Deus te pedir certas coisas estranhas, esquisitas, talvez inusitadas, talvez ilógicas para fazer, ore a Ele, tema a Ele a sua palavra e faça a vontade dEle, porque quando fazemos assim, nós e a nossa família somos abençoados. Amém. Em quarto lugar, estamos quase concluindo. Eu aprendo também uma quarta obra na vida de Filipe, é que ele não mediu esforços para cumprir o seu ministério. Filipe, meus irmãos, tem uma peculiaridade: é o único evangelista maratonista que eu conheço na Bíblia. É a única pessoa que, enquanto corre, evangeliza. Nunca vi ninguém assim na Bíblia. Ele não mede esforços para cumprir o seu ministério, para fazer a vontade de Deus. Se você duvida do que eu estou falando, veja o que diz Atos 8, versos 30 e 31. Diz lá: e correndo Filipe, ouviu que, eu coloquei entre parênteses ali, entre colchetes para facilitar o entendimento, e correndo Filipe, ouviu que o etíope lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele, o etíope, respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Quer dizer que até então eles estavam travando essa conversa, Filipe correndo do lado de fora da carruagem e o eunuco andando na carruagem, ele correndo, ofegante, cansado, mas não estava preocupado, porque o propósito dele era servir a Deus, a Cristo e ao seu reino. É por isso que ele era cheio do Espírito Santo, era sábio, era alguém de boa reputação, ele sabia o que fazer porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Amém? Sempre que formos guiados pelo Espírito Santo, certamente Deus nos conduzirá por bons caminhos, e nós assim o agradaremos, o glorificaremos, almas serão salvas, o testemunho do Evangelho será dado, e a glória de Deus será manifesta. E isso tudo aprendemos com esse homem de Deus chamado Filipe. Em quinto e penúltimo lugar, dentro das obras, das ações, das realizações que Filipe fez, eu aprendo também que ele tinha o seu ministério pautado pela palavra de Deus e não pelas tradições dos homens. Olha só o que diz Atos 8, versos 36 a 37. E indo eles caminhando, isto é, Filipe e o eunuco, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Filipe não falou para o eunuco: olha, você só vai ser batizado se você ler todo o nosso regimento interno, todo o nosso estatuto primeiro, só se você primeiro participar de um ano de estudo, de escola sobre o batismo, só se você falar em línguas primeiro, só se depois você ganhar 3 almas. Não. Você crê ou não? Creio. Seja batizado. Mas não preciso de mais nada? Não, eunuco. O Evangelho é simples, Cristo é simples. Se você crê, fé é o bastante. O que nos salva é a fé. Fé é esta que nós depositamos em Cristo mediante a graça. É por isso que somos salvos. Não precisa de mais nada, basta crer. Se você crer, pode ser batizado. Isso é muito diferente de certas imposições, de certas situações, de certos acessórios que alguns pregadores ou algumas igrejas impõem sobre a vida de alguns fiéis. É interessante vermos que em alguns contextos dos nossos arraiais evangélicos ou da nossa eclesiologia evangélica, em alguns contextos por aí mundo afora, parece que Cristo não é o suficiente. De modo que tem até algumas igrejas por aí, não vou citar nomes, mas ao mencionar, talvez vocês saibam, tem igrejas aí que dizem que para você ser abençoado, só Cristo não basta, precisa de um toque de shofar, precisa de um kippah, precisa de uma série de outros modismos, uma série de outras práticas, precisa ainda de uma tal de rosa ungida, de um sabonete ungido, precisa de uma água retirada lá do Rio Jordão, precisa de uma lasca da madeira do galho direito de uma árvore
visualiza lá no Monte das Oliveiras, se você não tiver algo a mais além do Evangelho, parece que falta algo. Eu quero te dizer, meu irmão, que Cristo basta, Cristo é suficiente, não precisamos de mais nada e de mais ninguém, precisamos apenas de Jesus, e se temos Jesus, nós temos, portanto, tudo aquilo que precisamos para sermos cristãos e cristãs melhores e mais bem-sucedidos neste mundo, com a graça de Deus e com a sua ajuda também. Amém? Finalmente, em sexto e último lugar, uma das obras de Filipe, ou a última, que eu aprendo quando leio o texto de Atos, eu aprendo que Filipe viveu uma vida, como disse agora há pouco, guiada pelo Espírito Santo. Guiada pelo Espírito Santo. E olha que coisa maravilhosa, Deus surpreendendo de novo Filipe e a nós, quando lemos Atos 8. Atos 8, nos versículos 39 e 40, diz o seguinte: e quando saíram da água, isto é, Filipe e o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia, que é onde estava a sua casa. Sabe o que me chama a atenção? Aqui, Deus tira Filipe das multidões e o leva para uma região desértica, a região de Gaza, uma região destruída, para falar para um homem só, em pleno sol do meio-dia, um momento escaldante. Depois que Filipe alcança ao eunuco, Deus envia ele para um lugar estranho, mas de nome muito curioso, chamado Azoto. Sabe o que quer dizer Azoto em grego? Azotos quer dizer sem vida. Deus tira Filipe da presença do eunuco e o leva a um lugar sem vida. Para quê? Para trazer a vida por meio do Evangelho. Azoto quer dizer sem vida. Azotos. E não é isso mesmo o propósito do Evangelho? Trazer vida àqueles que não têm vida? Não é ressuscitar aqueles que estão mortos em seus delitos e em pecados? Não é isso o propósito do Evangelho? Não é salvar as almas da perdição? É por isso que o Senhor nos leva muitas vezes a pregarmos o seu Evangelho em lugares que são como Azoto, lugares sem vida, para que a vida presente na palavra, a vida que está em Cristo, possa ser compartilhada na vida de tantas outras pessoas, e essas possam ser vivificadas espiritualmente e possam ser salvas para a glória de Deus. Tudo isso aprendemos com Filipe. E essa vida de Filipe, que sai das multidões e vai para o deserto de Gaza e depois vai para Azoto, me ensina aquilo que o apóstolo João disse em João 3,8. Filipe, eu acho que tem tudo a ver com o lema de João em João 3,8. Ele diz lá que o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Filipe era nascido do Espírito. Por isso que no momento ele está entre as multidões em Samaria, em outro momento do nada ele está em Gaza falando para um homem só, em outro momento ele está num lugar sem vida chamado Azoto. A vida dele é guiada pelo Espírito Santo. Ele não vai onde ele quer, ele vai onde o Espírito Santo guia e o conduz para ir. E é por isso que ele é um homem escolhido, porque ele é cheio do Espírito Santo, ele é servo, ele adora a Deus, ele tem boa reputação, ele é sábio, ele é diácono, mas também é evangelista, e mesmo não tendo a sua esposa, ele cria 4 filhas que profetizam, que levam os seus dons a sério e que são filhas virgens, porque elas veem no seu pai o exemplo de um homem temente a Deus e piedoso com a sua vida. Este é, meus irmãos e minhas irmãs, simplesmente o evangelista chamado Filipe. E assim eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês que algumas lições que nós aprendemos aqui. Em primeiro lugar, Filipe ele não se limitou a exercer o seu ministério diaconal, como diácono, conforme nós mencionamos agora há pouco. Embora ele fosse separado pelos apóstolos como um diácono, ele também evangelizava com maestria, e multidões de pessoas se convertiam quando ele pregava. Ele foi além do seu chamado. Meu irmão, não fique parado apenas naquilo que Deus te chamou. Vai além, não perca oportunidades. Quando puder falar do amor de Cristo, fale. Quando puder evangelizar, evangelize. Quando puder dar um testemunho bom, e que isso seja sempre, dê um bom testemunho, assim como Filipe o deu, que sejamos assim como foi este grande homem de Deus do passado. Eu aprendo também que Filipe, mesmo sendo provavelmente viúvo, conforme dissemos agora há pouco,
ele soube conduzir, criar, educar as suas 4 filhas nos caminhos do Senhor, de modo que cada uma delas exercia o seu ministério profético de forma plena, e eram virgens. Essas filhas, essas 4 filhas de Filipe, virgens, viram certamente esse ato de se guardar apenas para o casamento, certamente acabaram sendo influenciadas pela boa índole, pelo ótimo comportamento, pelo ótimo testemunho do seu pai chamado Filipe. Aprendo também que Filipe tinha uma família tão abençoada por Deus, que Paulo e Lucas, quando o visitaram na sua casa em Cesareia, fizeram questão de ficar hospedados ali por muitos dias, porque encontraram na casa de Filipe um ambiente propício, um ambiente onde o amor de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus era ali manifesta, era notória, era visível, e é por isso que Paulo e Lucas ficam ali hospedados durante muitos dias. Quem é que não quer ficar na casa de um homem que tem boa reputação, que é cheio de sabedoria, que é cheio do Espírito Santo, que é diácono, mas que também evangeliza e que sai das multidões para ir para um lugar deserto só para fazer a vontade de Deus? Quem é que não quer ficar muitos dias na casa de uma pessoa assim? Paulo e Lucas ficaram lá muitos dias, e como eu sou curioso para saber aquilo que eles conversaram. Quem sabe no céu nós saberemos, Paulo, Lucas, que tanto vocês conversaram aqueles dias na casa de Filipe, que tantas coisas vocês aprenderam e ensinaram uns com os outros, né? É uma grande curiosidade que eu tenho. Finalmente, durante toda a sua vida, Filipe foi sempre guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Tudo que ele fazia guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Quem é que guia a tua vida, meu irmão? As emoções, agiotas, frustrações, medos, traumas talvez do passado? Quem é ou o que é que guia a sua vida? Na vida de Filipe eu sei que o Espírito Santo o guiava e o conduzia, e sei que ele serviu de espelho para as suas filhas, que eram profetisas e que sempre realizavam ou cumpriam o seu ministério profético com maestria. Que Deus nos ajude a sermos, como foi o tema sugerido no início, um lar de profetas, de profetisas, um lar de pessoas que falam sempre aquela famosa expressão hebraica, Ko Amar Adonai, que quer dizer, assim diz o Senhor, e que abramos os nossos lábios sempre para dizer, assim diz o Senhor, pregando a sua palavra, ganhando almas, vivendo uma vida cristã abençoada no meio da sociedade, e que tudo quanto falarmos, vivermos, pensarmos, realizarmos, glorifique cada vez mais ao nosso Deus. Amém? E que Ele seja louvado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, por favor, te convidar a ficar em pé. Que Deus nos ajude a colocarmos esse texto bíblico que lemos. Na verdade, lemos vários trechos de Atos dos Apóstolos, mas que tem relação com Atos 21, 7 a 14, que é o texto tema dos irmãos aqui que foi colocado durante esse mês de maio. Filipe tinha uma família abençoada.